Como que a gente promove reflexão, né, da educação financeira no momento onde a gente brasileiro tá tudo ferrado? Pô, eu fudido. Voltamos de férias! Tá no ar o seu, o meu, o nosso Marketando. Eu, Rafael Lázaro e toda a equipe da Rede Alto Tietê e a equipe da Fênix Publicidade estamos aqui com os maiores e melhores convidados para quê? Para levar história inspiradora, para levar dica, aquelas dicas bacanas pra você, aquelas dicas bacanudas para você, empreendedor e empreendedora, voar. Voar, já sabe, é todo dia às 8 horas. Eu não vou ficar com mais delongas não, já vamos abrir essa temporada já 2022 com um convidado mais que especial e já vou passar pro meu assistente, que é uma fera. Tá voando. Vitor Júlio, quem é o convidado do Marketando? Fala, Rafa, mais uma vez aqui, nova temporada no Marketando, melhor do que nunca, bom como sempre. E vamos direto apresentar o nosso convidado aqui, que vai trazer uma educação pra gente aí, Programa do Empreendedor 2022. Ele é apaixonado por inovação, especialista em gestão de processos, participou do programa Bota Pra Fazer, negócio de alto impacto, da Endeavor Brasil, olha só. Sua startup captou em 2020 um investimento de R$500 mil. Caramba, rapaz. Atualmente está em mais de 5 estados brasileiros, ensinando a educação financeira nas escolas. Caramba. Seja muito bem-vindo, meu irmão, Bruno Lewis, do CEO da Forme. Muito obrigado pela oportunidade. Vocês são irmãos? Por quê? Ele falou, bem-vindo, irmão? Não, ainda não que eu saiba. Não que saiba? Não que eu saiba, É ainda bom não você descobri chegar não. em casa e perguntar pras mães, então. É, porque... Ou o pai, né? O pai, né? O pai vai saber, né? Todo empreendedor que passa aqui vira irmão, vira parceiro. Ah, Entendi. Mas é um marqueteiro, sem vergonha. Tá Vitor querendo alguma Júlio. coisa, né? Tá brincando alguma coisa? Tá voando, ele voa. Ele me ensina. Nós nos ensinamos diariamente. Não só eu, mas todo mundo lá na Fênix a gente se ensina. E acho que é lá assim também na sua empresa? Sim, vixe, é aprendendo todo o tempo. Eu falo muito que o maior acerto que nós tivemos até agora foi escutar as pessoas. Escutar pessoas? Porque quando você tem... O problema do que a gente vê é que quando você escuta alguém, você tem a escutativa. O que é a escutativa? É você escutar, absorver e responder. E não escutar pensando na resposta. Então quando você escuta, isso é super importante para você poder mapear os riscos e poder traçar o seu plano estratégico para poder chegar onde A você questão quer. do feedback é mais ou menos isso, né? Tem gente que acha Exatamente. que feedback é assim, ó. Eu te dei um negócio e já teve um... Não tem uma reflexão, né? Tem que ter Precisa, tem né? várias estratégias. Tem o feedback sanduíche, que é primeiro você vem com uma coisa positiva, depois você vem com a negativa, depois você vem com o positivo. Tem o feed forward, que é o feedback olhando sempre pro planejamento dos próximos anos. Tem A várias longo estratégias. prazo. Exatamente, E perfeito. qual é o terceiro? O terceiro... três? Não, são dois. São dois? São dois. É o Esse que eu conheço. É o hambúrguer? Tem o hambúrguer, tem esse feed forward, que é quando você olha pros próximos passos. Você sempre pega naquele momento que a pessoa erra e você faz o feedback olhando, olha, eu esperava disso de você nas próximas atitudes. E aí você faz sempre olhando pra frente pra poder alinhar a comunicação, né? Comunicação é complicado. Nossa, se eu aprender isso, vai ter uma galera que tá ferrada. Melhor não aprender isso agora, melhor. Deixa eu te falar um negócio. Você é o cara do financeiro, é isso, da educação financeira. Isso aí, E para crianças. exatamente. Mas eu queria transitar nesse assunto para adultos e para crianças, podemos? Claro, fica à vontade. Como que a gente promove reflexão, né, da educação financeira no momento onde a gente brasileiro tá tudo... Ferrado. Pô, eu fudido. Vamos lá. Primeiro a gente tem que separar duas coisas, matemática financeira e educação financeira. A matemática financeira é um investimento, juros compostos, banco, essas taxas, isso é matemática financeira. Só que a educação financeira ela vem com viés de comportamento. Então quando a gente fala de matemática financeira e educação financeira, você tem que distinguir por quê. Se o pessoal, eles entendem que a matemática financeira ela é uma ferramenta para potencializar a sua riqueza, como é que você, se você tem um comportamento de endividado, como é que você vai fazer ali investir? Se você está devendo no cartão de crédito, com cheque especial, você vai investir por quê? Certo? Só que é comportamento. Quando você entende
que você pega e se planeja, você tem um sonho, e isso é super importante. A educação financeira ela vem sempre atrelada ao sonho da pessoa, ou meta, vamos dizer assim. E é quando a ferramenta que vem, a matemática financeira, ela vem para potencializar. Se você tem aí mais ou menos 80% da população brasileira está endividada hoje, tá? 80%. E aí, isso é legal ressaltar que não é nome no SPC e no Serasa. É endividado de gastar mais do que ganha. E pegando empréstimo, aí vira uma bola de neve. Que vai resultar no SPC Serasa. Exatamente, que resulta no SPC Serasa. Mais ou menos aí, jovens de 18 anos, tem 4 milhões já entram na fase adulta com nome no SPC e no Serasa. 4 milhões de jovens? Isso. Sabe por quê? Eu quero saber, me conta. Pertencimento social. Eles querem pertencer ao grupo que tem o iPhone do ano, ao tênis do ano. Isso não tem problema, desde que você se planeje. Você colocar no papel, na planilha, o papel de pão, o que for, para ter um comportamento de planejamento e aí você ter a matemática financeira como ferramenta. A pandemia colaborou para que as pessoas pensassem mais nesse tema do planejamento financeiro? Exatamente. Só que tem um grande problema, na verdade. Não é um desafio, não é um problema. É que agora está muito em alta, né? Educação financeira, investimento, tudo. Só que eu recebi um feedback de um amigo próximo, ele queria investir sendo que ele estava com o nome no SPC. Então as pessoas precisam entender que primeiro ela se ajusta, quita empréstimo, faz tudo o que ela precisa fazer para depois poder investir. Você vai investir o quê? Para eu construir uma casa, primeiro eu tenho que fazer a terraplanagem. Exatamente, ali, né? Perfeito. Deixar tudo ali limpinho, né? Reto, para depois subir, né? Porque aí depois você tem a fundação boa, né? O resto vem. O resto vem, né? E tem uma coisa que é bem interessante, que é um dado do Instituto Data Popular, que foi feito em 2018, que mostra que 82% dos brasileiros não sabem que tem juros quando pega empréstimo bancário. A gente tá falando é absurdo. Sabe o que acontece? O gerente do banco fala assim, olha, você precisa de R$1.000, você parcela em 36 vezes de R$100. Ele não faz a conta para multiplicar, ele fala assim, R$100 cabe no meu bolso. Sim. Ah, seu gerente de banco, seu safado. Você é mesmo gerente de banco. Se você faz isso, vou falar pra você. Vai vir, ó. Deus castiga. Deus castiga. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente, que eu quero perguntar tanta coisa. É tanta dica que eu quero que você levar os meus amigos. Que estão ali do outro lado da telinha ali, o pessoal assistindo na televisão, assistindo pelo celular, pela internet. Mas eu queria saber um pouquinho, rapidamente, da sua empresa, né? A origem do seu negócio, como é que ele surgiu? Ele surgiu de um sonho? Ele surgiu de uma necessidade? Por que você criou essa startup? Perfeito. Cara, assim, 2013, mais ou menos, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, tá? Vou falar que faz mais ou menos 11 anos. Eu sempre quis empreender. Eu trabalhava como... eu fazia pesquisa de rua. Eu falava as pessoas numa avenida ali e pegava o nome das pessoas, tudo, né? E aí eu vi que os donos, os gerentes que tinham comissão, enfim, os vendedores ali em si, os donos da empresa, poderiam ter uma vida diferente, né? E aí eu comecei muito pelo sonho. Isso é super importante, quando a gente fala de educação financeira, a gente pega o sonho da pessoa. Existem dois tipos de ensinamento, a educação aplicada e a puxada. A aplicada é a escola tradicional que nós usamos hoje, que é você falar, fazer uma prova e acabou. Né? Independente se a pessoa aprendeu ou não. A puxada é você entender qual que é o sonho dele e aplicar no que você precisa ensinar. E aí eu comecei a perceber esse tipo de coisa, que aí eu vi que eu precisava mudar a minha realidade da minha família, né? E é engraçado que 10 anos depois, minha família sempre teve problema de educação financeira. Mas antes de falar disso, eu comecei a trabalhar de pesquisador de rua, aprendiz, fazia manutenção de informática, tudo. E aí eu comecei a fazer estágio, pode falar o nome de empresa aqui? Pode, fica tranquilo. Eu comecei a fazer estágio na Gol Linhas Aéreas, né? Isso eu tinha mais ou menos 20 anos. Tá? Vai que eles patrocinam a gente, tá? Então, já vai. Eu vou mandar lá o link pro Kaki, que é o CEO de lá. E aí eu peguei e comecei a me especializar lá como intraempreendedor. Então, uma coisa que é muito importante, o pessoal que quer empreender e não tem dinheiro, você ser intraempreendedor, você empreende com o dinheiro dos outros. Então você faz projetos, você se destaca, né, logicamente, dentro do possível ali, e você começa a se destacar. E lá, na Gol, eu trabalhava na parte de cargos, eu comecei a ter uma visão muito diferente relacionada a negócio, né? Aprender o que é DRE, educação financeira, tudo. Só que eu era o típico jovem que eu entrava, eu comprei 1,30 na época, fiz vários empréstimos, tudo, fui para os Estados Unidos, enfim, tudo ferrado. Você era esse jovem cagado, exatamente, fazia essas bostas exatamente, toda, perfeito. E aí você falou, eu preciso mudar minha vida, e depois foi mudar dos outros. Então aí o que aconteceu? Nessa minha caminhada eu tive uma pessoa que ela viu a minha vontade de querer vencer e ela parou para me ensinar. E claro que aí tem a escutativa que eu falei, né, que eu escutei ele.
E aí que eu comecei a reparar que o básico da educação financeira, que é simplesmente você se planejar, sem ter nenhum juros compostos, nem nada ainda, o básico já poderia mudar a vida das pessoas. E aí eu entendi que eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa na minha vida. E aí eu tornei a Forme, para mim, o meu propósito da Forme eu estou popularizando essa oportunidade que eu tive para todos. Que bacana. Essa é a missão. Essa é a missão. Popularizar a educação financeira, né? A maior número de pessoas possível. Exato, através da escola, que a gente chega hoje, do que é a Forme. Que bacana, porque a grande sacada, o grande produto hoje é levar para as crianças. Isso, o que acontece? Na pandemia, eu fiz um canal no YouTube, e aí eu falava sobre empreendedores que eu admirava. Flávio Augusto, da WhatsApp, enfim, a maior parte aí do que tá em alta na internet. E aí eu peguei e ele fez um stories, né? Um sócio meu viu um stories dele falando que deveria estar dentro das escolas. E aí ele falou, educação financeira foi uma das coisas. Exato. Só que aí o que aconteceu? A gente começou a estudar o modelo de franquia de WhatsApp, só que educação financeira para crianças. Só que na pandemia, quando a gente fez estudo de viabilidade para ver se pagava, quanto tempo ia retornar o dinheiro, a gente começou a olhar que na pandemia não ia virar, tinha que ser alguma coisa digital. E aí eu descobri nessa pesquisa ali, né, fazendo o estudo tudo, que a educação financeira se tornou sendo obrigatório nas escolas a partir do ano passado. Foi. E aí deixa pra gente falar, então a gente vai fazer uma metodologia, material didático, vamos treinar os professores, fazer aplicativo para poder entrar nas escolas. Já vou entrar de sola. Educação financeira é coisa para criança? Exatamente, com certeza. Eu vou dar um exemplo bem breve aqui, relacionado a criança é onde ela tem mais sonho. Né? Ela sonha em ser astronauta, sonha em ser isso e aquilo. Você sonhava em ser o quê? Eu queria ser um ninja. Queria ser um ninja. Um ninja? Quando eu era pequeno eu queria ser um ninja. O nosso Cinegra ali, ele já foi ninja. Ele já foi. Legal. Foi ninja. Deixa eu dar um toque. Trabalhou no Bom Dia e Companhia depois. Entendi. É verdade. Legal. Agora o cara é ninja, só que na educação financeira. Faz total sentido, exatamente isso. E aí, me conta um pouquinho aí o porquê que a educação financeira é para criança. Beleza. A educação financeira em si, ela vem com um viés de comportamento, que nem eu falei, né? Separação de matemática financeira e educação financeira. Só que aí, a criança ela é muito pelo sonho. E a educação financeira, ela é muito pelo que você tem de objetivo. Então, por exemplo, independente se é empreendedor, ou se é intraempreendedor, ou se é autônomo, enfim, qualquer outro tipo de coisa, você tem um sonho ali. A educação financeira, ela vem para você criar hábitos, para você chegar onde você quer, independente do que seja. Se a gente tem, isso é provado pelo Ministério da Educação, tá, com alguns estudos, tudo, a criança ela absorve comportamento muito forte até os 7 anos de idade. Se a gente está falando, o que ela viu, o que ela presenciou. Ela absorve como uma esponjinha. E se a gente está falando de educação financeira, que é comportamento, de se planejar, tudo isso, por que ela não aprende na infância? Se ela é onde ela vai absorver. É a mesma coisa que você falar assim, olha, eu já dirijo e vou tirar a carta. Você tem vícios. Dependente de alguém que aprende na autoescola. Exatamente, quando a gente vai falar de educação financeira lá com o adulto, ele já tem vício, ele já não quer, ele já acha que é invasivo. É um tabu falar de dinheiro com quem é mais velho. Então a gente trabalha isso para a criança ter um sonho, se planejar e fazer as coisas acontecer de uma forma totalmente lúdica, com brinquedos, com materiais didáticos, cofrinhos. Funciona. Claro, funciona. E Brunão, quando você pega o bonde andando ali, uma pessoa que ela é mal educada financeiramente falando, qual é o primeiro passo para ajustar isso? Cara, a primeira coisa que a gente faz do adulto é que a gente começa a trabalhar quais são as motivações dele, a educação aplicada que eu comentei. O que te motiva? É dar uma vida melhor para sua família, dar uma vida melhor para os seus filhos, uma viagem, cruzeiro. E a gente começa a identificar quais são os gastos invisíveis que ele tem. Um cafezinho que ele toma toda hora, será que ele poderia reduzir? Todo esse tipo de coisa que na hora que a gente multiplica, e aí isso é importante, as pessoas elas não têm o hábito ainda de multiplicar por 12. E quando você multiplica por 12, você precisa entender que o seu dinheiro ele é tempo em troca de trabalho. Se você se endivida, você faz coisas ao longo da sua vida, vai chegar um momento que você já está endividado, você não tem mais tempo de vida, você está endividado para pagar de tempo de trabalho 100 anos e você vai viver até os 90, por exemplo. Então as pessoas precisam entender o que motiva ela e o planejamento, porque nada mais o endividamento é adiantar sonho, é eu não querer esperar lá na frente, é eu querer agora. E isso acaba porque o banco pega uma coisa em troca. Mas você pode economizar isso e já... E não ficar devendo juro, não ficar Exato, na mão do banco, né? Exato, se planeja. Porque assim, você prefere comprar um apartamento de 30 anos ou em 10? Em 10? À vista. E assim, isso é importante. Quando você financia, vou dar o exemplo do apartamento, você paga 3, 4 apartamentos pelo financiamento, pelos juros. Quando você tem o dinheiro para comprar à vista, você compra com desconto ainda. Ainda. Só que assim, a gente tem que entender que você a realidade do Brasil... barganha, né? Exato, você tem que entender que a realidade do Brasil é totalmente diferente, um país continental. Mas aí que tá, tem pessoas que demoram 2 anos, tem pessoas que demoram 30, quando você está disposto a conquistar o seu sonho. Isso é importante. Vai da tua vontade. Exato, cara. As pessoas estão muito preocupadas em fugir do final de semana da realidade do que usar o final de semana para poder mudar a vida dela.
o que as pessoas não podem fugir, Brunão, o que as pessoas não podem fugir é que para fazer sucesso nos negócios aí, né, tem que ter planejamento, tem que ter organização e tem que ter um marketing bom. Uma agência de publicidade boa. Vitão, quem que você trouxe aí pra gente aí pra dar um up na vida dos empresários? Rafão, a gente vem falar sempre de Fênix Publicidade. Educação financeira é investimento. Investimento de verdade é com comunicação profissional, on e offline com Fênix Publicidade. Então, sites, identidade visual, construção de marca, mídias sociais. Tá passando aqui o telefone, o site. Entre em contato e vamos alavancar as vendas. Em 2022, vamos voar. Ih, pra voar. A gente voltando pra criançada, que é o mote da startup, né? Exatamente. Chamado startup. Cofrinho ajuda? Mesada ajuda? Porque tem muita gente que tá em casa, né, que tem filho e que tá apaixonado. Aí eu tenho que te perguntar, até pra ver aquela chamadona depois. Cofrinho é certo? Mesada é certo pra quem tem filho em casa? Beleza. Sim, desde que tenha propósito, tá? Por quê? Vou dar 2 exemplos. A gente tem casos que o pai, até o cofrinho ser transparente é importante, porque a criança vê multiplicar. Isso mexe o emocional dela, tá? Então ela vai comprar uma bicicleta, qualquer outra coisa, uma pizza, enfim, coloca o cofrinho do sonho dela ali. E a gente tem caso que o pai vai, isso aconteceu, tá? O pai vai, ele pegou, quebrou o cofrinho e usou pra tomar cerveja. Só que assim, com a criança, nada é simplesmente o que aconteceu, sempre tem mais por trás. O que isso representa? Que alguém veio e roubou o sonho dela, o pai dela. Então ela não vê valor em ter o cofrinho. Isso acontece muito. E a mesada, ela não é moeda de troca. Isso é super importante. Quando você coloca uma moeda de troca para a criança, você cria a mentalidade de CLT. E não tem problema, desde que você tenha consciência do que você está fazendo. Quando você coloca metas para ela fazer, da performance dela, por exemplo, vamos vender laranja, por exemplo. Os Estados Unidos faz muito isso. Tá? Vamos vender suco de laranja, por exemplo. Você coloca ali recompensando o trabalho dela e vê que ela pode mais do que aquilo. E não simplesmente vou lavar uma louça. Pô, você tá trocando tempo ali com a outra pessoa, ela entende que é uma barganha. E não é uma barganha. O dinheiro, ele representa liberdade, representa uma vida melhor. Então a criança precisa entender o valor do dinheiro e não o preço, que tem diferença. Então, cofrinho e mesada... Depende. Tá tranquilo se tiver propósito. Exatamente, tem que ter propósito. Esse é o problema, né? Nunca tem. Nunca tem, né? Nunca tem. O cofrinho hoje em dia a criança tem ali pra usar, por exemplo, em casa, uma brincadeira, ganha num bingo às vezes, e aí usa. Quando que o pai entende, né, que a educação financeira está funcionando com os filhos? Quando ele consegue perceber que o filho já tem a inteligência para aquilo, não sei se é a palavra inteligência. Eu acho consciência, mas talvez. A consciência para isso. Quando a gente começa a olhar alguns comportamentos da criança, isso tem acontecido com a gente já em 1 ano e meio de empresa, comportamentos dentro de casa. Vou dar um exemplo mais prático, tá? Antigamente, a criança, ela levantava, tá? Tô falando de criança de 3 a 5 anos ali, a gente atende até 10 anos também, mas antigamente a criança levantava, desligava a televisão, na verdade ela levantava e ia dormir, ou ela jogava lixo no chão, ou ela rabiscava a parede de casa, crianças bem pequenininhas mesmo. E aí o que o pai começa a reparar? Ela levantou, desligou a TV e foi dormir. Ela não tá jogando mais isso no chão. Isso é educação financeira. É comportamento. Porque isso que acontece. Quando ela levanta, desliga a luz, invariavelmente o pai pensa, pô, tá ajudando na luz. E isso acaba que cascateia para a família também. É claro que não é uma coisa gigantesca porque a criança é pequenininha, mas os pais começam a perceber esse tipo de comportamento, né? Querer trocar brinquedo e não um brinquedo novo. A gente faz atividades nas escolas que as crianças elas trocam brinquedo, então brinquedo usado e tal, porque isso mostra que ela pode aproveitar aquilo que ela tem e não querer uma coisa a mais, tal, enfim, desde que ela criança que está no mercado, por exemplo, e quer tudo, o pai quando fala, não, eu quero esse ABC, o pai fala, eu só posso um, escolhe. Já é um processo que começa também? Não tem nada a ver isso? Não, tem tudo a ver. O que acontece? A gente tem o Astrodin, que é o nosso mascote, tem o Gastoriano, que é um ETzinho. O Gastoriano. Os nomes são bons, tem o Luno, que é o cachorrinho, tem a Lunar, que é a gata. O Astrodin, ele simboliza o poupador e o Gastoriano, o gastador. Nós trabalhamos eles para eles entenderem que são um amiguinho camarada da criança. Então a criança aprende várias atividades lúdicas dentro da sala de aula, do nosso material, para poder criar uma consciência financeira. E a gente começa, olhando a educação aplicada que eu comentei, a criar momentos semelhantes do Astrodin com o que a criança passa em casa. Por exemplo, o mercado. A gente tem aquela cena bem atípica que antigamente passava um comercial, que a criança ia pedir a Nutella, o pai não dava, ela se jogava no chão, Sim. batia o pé e tal, não sei o quê. A gente criou essa mesma situação com o Astrodin para ele poder mostrar que ele age diferente. Meu pai não pode comprar agora, mas ele pode comprar mais para frente.
ele tá se planejando para Tem alguma outra coisa. entendimento. Exato. E elas, assim, a criança aprende inglês com 3 anos de idade, educação Porque não financeira. vai aprender Exato. a ter essa conscientização com o dinheiro, mesmo sem ter ele na mão, né? Perfeito, exatamente isso. E Rafão, Diga. eu queria perguntar aqui, até onde a educação financeira, toda essa didática pode destruir a infância de uma criança, ela deixar de curtir algumas coisas? Perfeito. A gente tem uma grande preocupação em não falar de dinheiro no que ele é por si só, que é a moeda de troca, mas sim o que ele representa. Vou dar um exemplo prático aqui. A gente tem os jeans, que são as nossas moedas, que tem a mesma cor do real. Porque nessa idade a criança não assimila por número, ela assimila por cor. Então 2 jeans, tem os nossos personagens, é o azul igual do R$2, por exemplo. E aí ela começa a assimilar o que aquilo representa, que ela pode querer alguma coisa, tudo. E aí que tá. São coisas que a gente já aprende na escola que a gente pode aplicar um conceito de educação financeira. Por exemplo, João pé de feijão. Todo mundo já fez isso na escola, você plantar o feijãozinho e nascer a arvorezinha lá. Existe um conceito de educação financeira aí. Paciência, frustração, porque às vezes o feijãozinho não nasce, então tem que tentar de novo. Resiliência, né? Você insistir ali, a persistência. Isso é educação financeira. Que fantástico. Existe algum livro, um livro, acredito, que os pais podem adquirir na internet ou comprar na livraria? Se tem alguma indicação para poder colaborar com esse processo em casa? Eu acredito que as escolas, através do seu método, né, e através de outros, possam fazer isso, mas existe algum meio aí que o pai pode fazer isso também? Tá bom. A gente tem, tá? Uma coisa que a gente começou a identificar nas nossas escolas é que começou a criar um ecossistema das crianças e os pais quererem o nosso material para levar para casa e fica dentro da escola, né? A gente implementa na escola para a escola lecionar o ensino de educação financeira. E aí a gente começou a criar agora, né, esses materiais didáticos para as crianças, mas como não tem ainda, eu indico bastante a Turma da Mônica, que é uma coisa muito próxima, e aí já tem, eles implementaram o personagem do Primo Rico, né, do Thiago Negro, eles implementaram o Priminho, para falar de que tem o educação Priminho lá. financeira Eu não sabia. com a Turma da Mônica. É um bom livro e é muito didático e já está próximo da realidade das crianças, que a Turma da Mônica já é muito falada e tal. Então, né, fica a dica aí para você que tá em casa, você que tem uma filha, tem um filho, né, tá criando sobrinho, vá lá, procura. Enquanto não chegam os livros aqui do Brunão, você já compra os livros da Turma da Mônica, né, que tem o Priminho aí, que a garotada aí já vai ter uma educação financeira desde cedo e conscientização quando tiver mais velho, né? Exatamente. E aí depois... a vida vai ser melhor. Você vai usar Excel, papel de pão ou caderno, não importa, porque já tem comportamento. E Rafa, Diga, Vitão. me informaram aqui no ponto que tem uma novidade no Marquetando quinta temporada de histórias de inspiração. Como é que é? Me explica isso aí melhor, rapaz. Rapaz do céu, que já estreamos com um convidado igual você. E aí, me foge da cabeça. Tô ficando velho doido, né? Tô falando que o cara tá ficando velho doido, mano. Me explica isso aí, vai, me explica, por favor. Empreender para transformar, é isso mesmo. Tá passando o QR Code aqui embaixo. É novidade no Marquetando, porque a gente quer levar prêmio pra você que tá em casa. É novidade mesmo. O QR Code tá aqui, você vai chamar, você vai virar a telinha do celular e aí você vai falar com a gente. Você vai me explicar o porquê, você vai falar comigo, o porquê que você quer uma consultoria, uma análise nas suas redes sociais. Não importa o que você faz. Você tem uma indústria, você tem um pequeno negócio, você vende geladinho, você vende pão, você vende bolo, não importa. Você tem uma lavanderia, não importa o que você faz, tem uma adega, não importa. Você vai entrar em contato com a gente e falar o porquê você quer essa assessoria, essa consultoria. Na primeira semana de março a gente vai divulgar quem foi o vencedor e nós vamos fazer um acompanhamento aí para dar um up nos seus negócios. Eu vou querer, hein? Vai querer? Com certeza. Nós vamos tomar um café depois dessa entrevista aqui. Tem mais 2 perguntinhas antes da gente passar pro nosso game. Se você puder, assim, de bate-pronto, explicar para quem tá em casa. É uma pergunta muito frequente. Mas cada um fala uma coisa, mas nada melhor do que um especialista. Qual é a diferença entre preço e valor? Preço é o que você compra. A moeda de troca ali, valor é um abraço. É o que não tem preço, é um abraço. Um chamego do pai, da mãe. Isso tem valor. E o que tem preço é só consequência. Eu já comecei a me emocionar. Voltamos a temporada aqui emocionante. Que bacana, que comparado, nunca ouvi isso. Preço e valor, essa é a diferença, preço e valor. Que bacana. E desde cedo dá para ensinar isso já. Com certeza. Se você fala mais de valor, e aí quando a criança começa a crescer, você sim fala de preço. Como investir hoje em dia, né, se mal sobra para colocar carne no prato, se a gasolina, pelo menos na data dessa entrevista aqui, né, da gravação, tá quase R$7, né, porque pode ser que já esteja 8 quando você esteja assistindo esse programa. Como parar para falar que eu vou investir um pouquinho, aí já falando do mundo dos adultos? Tá bom.
A gente tem que ter isso é um conselho, na verdade, tá? A mentalidade de vendas. Que é você, com custo, você tem um chão, né? Um mínimo ali, você reduzir custo, vai chegar uma hora que você não pode ficar sem comer, certo? Sim. Agora, ganhos não, né? Então, o pessoal, a gente vê isso muito vergonha de trabalhar, né? De vender alguma coisa no farol, por exemplo, ou de fazer uma empada, ou de você fazer Uber, por exemplo, e não tem problema nenhum. Não tem ninguém que faça sucesso sem trabalho, né? E aí as pessoas têm que entender que elas querem comprar as coisas sem ver o preço, mas não querem trabalhar sem ver as horas. Isso é super importante porque a gente tem que trazer renda extra, sabe? E aí dentro do seu potencial, dos seus dons e talentos. Sim. Se você sabe cozinhar, por exemplo, se você faz um Uber ou qualquer outra coisa. Até promoção dentro do seu trabalho também, você pode ser promovido, mas tem que trabalhar para isso, né? Exatamente, cara. Assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a saúde mental, com certeza, mas é temporário. Você tem ali o seu sonho que você quer, o que você precisa para chegar àquilo. Porque o que você não mapeia, você não consegue fazer o plano de ação. Né? Então você precisa escrever, olha, eu quero chegar a tal lugar, eu quero ter uma casinha, não tem problema, minha casa, minha vida. Enfim, coloca no papel, escreve. Porque quando você escreve, beleza, em 12 meses talvez eu não consiga, mas em 24 talvez, em 36, e você consegue colocar, bom, agora eu vou fazer o plano de ação. Vou aumentar a receita, vou fazer isso, vou cortar isso, vou aquilo. Porque é importante, só para fechar, se você tem um sonho mais ou menos, você compra um liquidificador e aí no meio do caminho aparece uma promoção e você perde aquela meta que você tinha. Então o sonho tem que ser muito importante. O que você precisa? Porque se você aparecer qualquer outra coisa no meio do caminho, você perde e compra outra coisa. Nenhuma pedra pode fazer você tropeçar nesse caminho. Exatamente. É isso? É perfeito. Eu tenho uma notícia chata pra você, feliz pra quem tá em casa, feliz pra você que tá em casa, que é hora do fato ou fake, triste pra você, porque é você que participa, é você que responde. É o primeiro dessa temporada. Sobe a vinheta. O primeiro fato ou fake da quinta temporada, como o nosso apresentador bem disse. Vamos lá explicar aqui. Nossos fãs já sabem, mas o convidado tem que saber. Fato pra verdadeiro, fake pra mentira. Bora lá, bate pronto. É fato ou fake que apostas esportivas, tá na moda e tal, são o futuro do mercado financeiro? Fake. As pessoas, não existe dinheiro fácil. Se tá vindo muito fácil, uma hora cai. Porque se fosse assim, todo mundo estaria rico, tá? Tá numa moda esse negócio de aposta financeira esportiva, né? Sim, assim, o que acontece vai continuar tendo, mas tem que tomar muito cuidado, porque não existe segredo. Se fosse assim, todo mundo estaria rico, né? Então tem que tomar muito cuidado. Se você tem interesse em fazer isso, você coloca um percentual baixo do seu patrimônio, do que você quer investir. Porque se a queda for grande, você não vai se preocupar com aquilo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Show de bola. Essa aqui é polêmica, é pra criticar mesmo. É fato ou fake que o governo não educa financeiramente pra perpetuar a desigualdade? Olha. Isso aí é fato. A gente ganhou um prêmio da inovação no Brasil, na América Latina, por 4 pilares da ODS e o 13, que foi educação de qualidade e redução da desigualdade. E assim, a educação o inglês nas escolas. Tem inglês nas escolas faz tempo, o verbo to be a vida inteira e ninguém fala inglês. Por quê? Então, pro governo, pro sistema, ele sempre ganha. E a população sem conhecimento, ele sempre ganha. E a gente perde. Quanto mais... Desculpa a palavra chula, mas quanto mais burra a população, né, quanto mais sem ferramentas, melhor pro governo. Desculpa quem tá no governo aí, quem esteve no governo, mas quanto mais, né, tiver ali fechadinho. Exatamente. Lá, o povo que não pensa, né, não consegue muita coisa, então o governo sempre... A inadimplência do Serasa, 50% da inadimplência no Brasil hoje é para banco. Para banco? As pessoas devem 50% para banco, depois vem uns picadinhos lá, luz e tal. Toca aí. Seguindo aqui no embalo, é fato ou fake que pais mal educados financeiramente, eles influenciam os filhos? Fato. Eu comentei do cofrinho, né? O pai vem e ele rouba ali, ele fala, isso aí não tem importância e tal, e a criança vai acreditar que dinheiro é inimigo, cartão de crédito é inimigo. Que desgraçado esse pai que vai lá e rouba do porquinho do filho, né? Exatamente. Existe mesmo ou é uma história... Não, é verdade. Aconteceu com o Ricardo, que trabalha com a gente, ele é educador financeiro. Ele roubou o porquinho do filho? Não ele, né? A história chegou nele porque a família era cliente dele. Então já ia xingar o Ricardo aqui. Não, ele trabalha com a gente. Coitado do Ricardo, tomou um xingo de graça aqui. Exato, mas assim, isso aí é fato. E vamos lá no embalo aqui. É fato ou fake que a má imagem dos ricos, assim, aqueles ricos do mal, eles trazem consequências para as crianças? Cara, não existe rico do mal. Assim, as pessoas têm que entender que como eles fizeram para chegar lá, usar como exemplo. A minha história pessoal foi assim,
Eu me aproximei de pessoas que não era o top daquilo, mas ela estava um pouco mais próxima do que eu. E eu aprendi o que ela fez. E as pessoas explicam, tá? Se você tira isso da cabeça que o pessoal que tem sucesso não quer te ajudar. Eles ajudam, vai no LinkedIn, Instagram, seja cara de pau. A gente conseguiu R$500 mil de investimento porque eu abordei um monte de investidor no Instagram. Eu vou fazer um anexo aqui na pergunta dele. Ele falou das pessoas ricas, mas eu vou falar a ostentação hoje na cultura pop. Por exemplo, ó, no funk. O funk é ostentação. Ele colabora negativamente? Sim, porque que acontece? Eles não mostram como fazer para gerar dinheiro, né? São poucos os funkeiros, MC Lan, por exemplo, que construiu um condomínio de luxo, que investe. São poucos esses funkeiros que usam para potencializar a riqueza. E a ostentação por si só, ela é ego, né? E quando é ego, uma hora ele te mata. Então você tem que tomar muito cuidado para você poder ostentar, cada um com os seus problemas, mas você saber que você precisa gerar ativo. O que é ativo? Que coloca dinheiro no seu bolso, passivo é o que tira. Então as pessoas precisam entender essa diferença, que eles precisam de ativos. E aí você vai alocando a sua verba e a ostentação ela mata isso, porque o pessoal fica colocando passivo, compra casa, mas a casa não traz dinheiro, né? Então é isso que o pessoal precisa entender, né? Caramba. É Pegou informação demais. Pega aqui. a aula aí. Toma essa. No primeiro programa, toma esse tapa aí, seu Vitor Júlio, como diz Evandro. E pra seguir a aula aqui, eu quero ser polêmico também. Quero um desafio pessoal aqui. É verdade que os vícios ou maus hábitos, eles podem prejudicar a vida financeira da gente? Com certeza, com certeza. Porque igual eu falei da questão da carta, né, de motorista. Se você tem vícios ali, você fala, isso aqui é besteira, eu quero fazer um empréstimo lá e vou pagar em 36 anos, por exemplo, sendo que você nem sabe que se você poupasse um pouco mais disso, em 10 anos você conseguiria comprar. Então esses comportamentos eliminam você, e não é qualquer outra pessoa, é você que perde com isso. Então Já você precisa tomar muito aconteceu cuidado. com você isso? Cara, na verdade, até os 20 anos eu era um jovem endividado. Eu fiz empréstimo consignado para poder ter um carro, eu fiz empréstimo para poder viajar para os Estados Unidos, sendo que eu poderia fazer isso um pouco mais, com mais tempo, mas eu teria feito à vista, com mais consciência. E aí 4 anos da minha vida você ganha pouco nessa idade. Então 4 anos que você faz de empréstimo ali, pode acabar você pagar em 10. E aí acontece muita coisa. O Brasil é um país muito instável, então se você não tomar cuidado, você perde o emprego. Então você precisa colocar tudo isso lá na ponta do lápis. Pra finalizar, seu Vitor, tem perguntinha aí? Tem mais uma aqui, ela faz referências, rapaz. É fato ou fake aqui que ser gastão, igual o Agostinho Carrara aí da Grande Família, é melhor que ser avarento como o tio Patinhas, por exemplo? Cara, na verdade isso é fake, porque se você é gastão, só você se prejudica com isso. Você tem que entender que é pro seu bem próprio. Você quer fazer um churrasco para você mostrar para os amigos que você tá bem financeiramente, pelo menos se planeja, porque depois quem paga o pato é você. Então, você ser gastão, só você sofre com isso. Você pode fazer, eu quero desmitificar uma coisa aqui. Você pode economizar e ainda investir no que você quer. Mas ser mesquinho também não dá, né? Não dá, porque você precisa se autorrecompensar. Tem que viver, né? O ser humano ele precisa se autorrecompensar no curto, médio e longo prazo. Se você não se autorrecompensa, no meio do caminho você se perde e vira gastão de novo. Você precisa ter pequenas vitórias e comemorar as pequenas vitórias. Que aula que a gente teve Isso hoje. aí, rapaz. Aprecie as pequenas coisas. Aprecie, se recompense. Você que tá em casa, se recompense. Mas vai com calma. Aprecie com moderação a sua recompensa. Seu Vitor, tem mensagem final pro nosso convidado? Eu queria agradecer, né, a aula aqui, né, todo esse... Depois ele vai mandar o boleto, eu não sei quem vai pagar esse boleto não, dessa aula aí, rapaz. Mas eu queria agradecer de fato a presença dele aqui, toda essa entrevista, e pedir para ele deixar as redes sociais, como a gente encontra mais aulas como essa. Perfeito. Nosso Instagram é se colocar forme com E no final, educa.com.br. Você vai encontrar diversos conteúdos lá no Google, no Instagram, no LinkedIn. Então a gente está em todas as plataformas. Né? Na verdade, está faltando só o TikTok. E aí você consegue entender mais como a gente faz dentro da sala de aula. Tem vídeos demonstrativos das crianças brincando com os professores, tudo isso. E assim, invista no seu filho, porque uma coisa que a gente percebeu na pandemia é que os pais, eles não querem que os filhos passem o que eles passaram. Então se você investir agora, se acontecer alguma coisa lá na frente, e tomara que não tenha, o seu filho potencialmente não vai, pode ser que sofra muito, um pouco, mas ele não vai passar pelo que você passou. Fantástico. Eu tenho que agradecer você, em primeiro lugar, por abrilhantar, vou até me... por abrilhantar nosso início de temporada com essa aula, com esse... Meu Deus do céu, foi fantástico tudo que você trouxe pra gente, obrigado, principalmente para quem é pai. O Marketando é o programa do empreendedor, da empreendedora, mas, né, tem muitos pais lá do outro lado, né, e dá para empreender com o próprio filho, né? Com certeza. Fazer o filho ali Com já certeza. se formar. Obrigado.
Obrigado você que está acompanhando o Marketando, obrigado você que acompanha a Rede Alto Tietê. Estamos todos os dias, às 8 horas, canal 15, 527 HD e também nos canais, no YouTube da Fênix Publicidade. Obrigado, nós voltamos aqui de férias. Eu tava com uma saudade tão grande de você. Certeza, saudade também, né, Vitão? Com certeza, Saudade, renovamos né? ali a energia e vamos pra cima com tudo 2022. 2022 já é nosso, ele é meu, ele é do Brunão, ele é seu. Vamos pra cima, já sabe. Empreendedores, avante.